This call is now being recorded. Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando no dia de hoje, dia 26 de outubro, né? Essa aula de hidrologia para a turma Engenharia Florestal 171, né? Nós temos aí, por enquanto, 3 pessoas online, né? A Milene, a Antonielle e o Eliseu estão online aí. Eu creio que o meu áudio está bom, meu vídeo também está razoável, né? E as pessoas forem chegando, a gente vai autorizando aí a entrada, né? Como eu disse, eu já estou gravando a aula, né? E nós vamos iniciar aqui, né, no nosso conteúdo de hoje. Deixa-me colocar aqui, compartilhar a tela. Houve um problema, um desencontro, né? Que eu tinha colocado, né? Bom, você está compartilhando a tela agora. Eu tinha colocado para convite para aula de hidrologia pelo Microsoft Teams, só que eu não estou usando o Microsoft Teams. Eu fui ver isso hoje de manhã, né? Então, eu cancelei todas as solicitações que eu tinha feito pelo Microsoft Teams e coloquei aqui pelo Google Meet, né? O Google Meet, na minha opinião, é muito melhor do que o Microsoft Teams. Então, aí talvez algum aluno não tenha visto, né, o convite a tempo, né? E por isso nós temos aí poucas pessoas online hoje. Mas, de qualquer forma, como a aula está sendo gravada, né? Essa aula, como de costume, vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, né? E aí vocês vão poder acessar no momento que acharem mais oportuno. Quem não viu vai poder ver, e quem assistiu a aula vai poder assistir novamente, né? Então, vamos lá. Vamos aqui na página da disciplina. Vamos entrar aqui na disciplina, né? E vamos aqui acessar, né? Vamos logar aqui. Vamos logar. Durante a aula, qualquer dúvida, como sempre, né? Vocês podem abrir o microfone e perguntar, sem problema. Está ok? Pode tirar a dúvida no momento que surgir a dúvida aí. Bom, então vamos aqui. Nós temos aqui, gente, o calendário, né? O calendário que foi o calendário da escola, né? Ele foi reorganizado, vamos falar assim, né? Vocês já devem ter tido acesso a esse calendário, né? Esse calendário aí, né? Ele foi reorganizado foi aprovado, né? Ele foi aprovado no dia 18 de setembro, né? Pelo Conselho Acadêmico do IFMG, São João Evangelista, 18 de setembro. Então, nós temos aí o seguinte, para vocês do curso superior, nós estamos no dia 26 de outubro hoje, o semestre vai até o dia 21, né? Na prática, até o dia 20, né, gente? Vamos pôr dia 21 mesmo. O semestre vai até o dia 21 de novembro, né? O semestre. Então, o semestre encerra dia 21 de novembro. Então, nós temos ainda, contando com essa semana agora, nós temos ainda 4 semanas de aula, né? 4 semanas de aula com vocês aí. Aí depois, né, nós teremos uma semana de
Não, aí volta, né? Aí, como que é aqui? Deixa eu ver. 23... do dia 23 de novembro, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro, nós teremos aí sugestão de disciplinas, fechamento do portal para sugestão de disciplina, abertura do portal para ajuste de disciplina, aquela parte burocrática lá entre um semestre e outro, né? E aí no dia 30 de novembro, reiniciam as aulas, né? Online ainda, né? Para o segundo semestre de 2020, né? Início do segundo semestre letivo de 2020. Subsequente graduação e pós. Então, nós teremos... as aulas terminam dia 21 de novembro, para o primeiro semestre, e dia 30 retornam as aulas do segundo semestre de 2020. E aí vai, né? Vai na sequência aí, ele vai, só para depois para o Natal e para o Ano Novo, 2 semanas, né? Volta em janeiro, você já deve ter visto esse calendário. Volta em janeiro, aula normal. Fevereiro também aula normal, só o dia 16 de fevereiro, que é o terça-feira de carnaval, que não vai ter aula. Indo até o dia 12 de março, né? 12 de março, encerra o segundo semestre de 2020. E depois entra as férias aí, dos professores e alunos, né? De uma forma geral. E aí segue adiante, né? Aí tem até abril aqui, né? O calendário foi aprovado até o mês de abril. Caso haja alguma modificação, alteração em função de alguma vacina, alguma coisa que possa voltar às aulas presenciais, aí eles vão reunir e fazer de novo, né? Ajustar o calendário novamente aí. Mas, por enquanto, o que está valendo foi exatamente o que eu disse para vocês, né? Quem não sabia, fica sabendo agora, mas eu creio que todos aqui já sabiam disso. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui a hidrologia, vamos entrar aqui na hidrologia da turma Engenharia Florestal, né? Vamos entrar aqui, torcendo para a internet colaborar com a gente, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, né? Ficou meio lento agora, mas tem aqui, né? Então está aqui, né? A página da disciplina Hidrologia EFL 171. Nós já estamos lá na semana de número 13, né? 13. Nós tivemos aí foi o último sábado, um material para vocês assistirem, né? Uma pequena aula, né? Uma aula pequenininha, valendo pelo sábado letivo, né? Deixei na página da disciplina. Quem não assistiu pode clicar aqui e nesse link aqui, ó. Que é o link lá que vai direto para o YouTube, né? Então aqui vocês vão lá direto, né? E já entram na aula do... Eu não lembro o nome do professor, né? Vocês vão entrar no YouTube e vão ver. Tratando do tema infiltração de água no solo, né? E aí, nós passamos, então, para a 13ª semana, que é essa semana agora, né? Essa semana que vai do dia 26 de outubro, que é hoje, até o dia 30 de outubro. Então, o tema da nossa aula hoje é o escoamento na bacia hidrográfica, né? Então, nós estamos falando aí dos fenômenos, ou nós estamos falando dos processos, né? Que acontecem na bacia hidrográfica. Nós já falamos de infiltração, já falamos de armazenamento de água, um pouquinho, né? Falaremos mais. Falamos de evaporação e evapotranspiração, né?
Falamos de precipitação, voltando atrás aqui nas semanas, né? Falamos também, né, de bacia hidrográfica, a parte fisiográfica da bacia, né? Beleza. E aí nós estamos hoje no assunto escoamento da bacia hidrográfica. Nós temos para isso 2 arquivos que eu selecionei para poder a gente abordar o assunto, né? Nós temos aqui o escoamento da bacia hidrográfica, que eu chamei de escoamento na bacia hidrográfica 1, e escoamento na bacia hidrográfica número 2. Deixa eu ver qual que eu vou iniciar aqui. Deixa eu ver o número 1 aqui. Tem esse escoamento aqui, né? Vamos iniciar, deixa eu ver aqui. Vamos iniciar com esse arquivo aqui, tá? Vou apertar o F11 aqui. Então, nós vamos começar com esse arquivo aqui, que é um arquivo que eu peguei da Universidade Federal de Campina Grande, da disciplina Hidrologia Aplicada, do professor Carlos de Oliveira Galvão, né? Essa disciplina desse professor aí. E tem aí também, no caso, a confecção do arquivo, né? A confecção do arquivo com os slides foi feita, né? A confecção foi feita pela mestranda aí, Maria Isabel Mota Carneiro, né? Então, nós temos essas informações para vocês aí. Essa Maria Isabel, ela hoje, provavelmente já deve ter terminado até o doutorado dela, porque esses slides aí tem um certo... Não é que eles são antigos, né? Tem um tempinho já, né? Que eu peguei esses slides aí, garimpei aí na internet, né? Alguns slides. Eu achei interessante, né? A forma como eles abordaram o assunto nos slides, e aí peguei para utilizar nas aulas de hidrologia. Então, vamos lá. Nós vamos usar os 2 arquivos, tá certo? Tem coisas que estão nesse arquivo aqui que estão no outro arquivo. Então, eu vou usar esse aqui. O outro, que é um arquivo maior, eu vou simplesmente falar de assuntos que vão passar batido desse aqui, né? Que não estão sendo abordados nesse. Então, o escoamento, nós temos, o próprio nome do slide fala escoamento superficial, escoamento subsuperficial e escoamento subterrâneo. Tá certo? Então, escoamento superficial, escoamento subsuperficial e escoamento subterrâneo. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, aqui, novamente, ele está trazendo o ciclo hidrológico. Nós não vamos repetir aqui, nós já falamos do ciclo hidrológico lá atrás, né? Inclusive, eu gravei uma pequena aula especificamente sobre o ciclo hidrológico, lá atrás, lá em agosto, né, no início do curso, né? Deixei para vocês na época. Então, basicamente, nós vamos citar o quê? Aqui, o escoamento superficial que está ocorrendo aqui, ó. Vejam aqui a setinha do mouse mostrando para vocês o escoamento superficial. Quando ocorre uma precipitação, nós vamos ter o escoamento superficial. Não tem como fugir disso, né? É muito difícil você ter uma precipitação, né? E não acontecer escoamento superficial. Zero de escoamento, né? É muito difícil. A não ser lá no início, quando o solo está muito seco, né? O solo está muito com déficit hídrico muito alto, muito seco, né? Ficaram muitos meses sem chuva, aí cai uma chuva de uma intensidade menor, né? E aí você pode não ter escoamento superficial, ou seja, toda a água que cai, ela vai infiltrar, né? Aí nós temos o quê? Quando chove, né, nós vamos ter o escoamento superficial, como eu disse, e também a infiltração, né? As duas coisas vão acontecer, a infiltração e, consequentemente, também a percolação, tá? A infiltração é a passagem da água da superfície para o interior do solo, a percolação é a movimentação da água no interior do solo. Normalmente, né, no sentido vertical, né? E temos aqui também o escoamento subterrâneo, né? O escoamento subterrâneo acontecendo aqui.
E aqui ele não mostra subsuperficial, não, mas o subsuperficial ele está mais aqui na superfície, não. Mais próximo à superfície, melhor dizendo. Então, é uma infiltração que acontece no interior do solo, mas só que mais próximo à superfície. Mais próximo à superfície. Bom, escoamento. O escoamento, os escoamentos são governados fundamentalmente pela ação da gravidade, né? Então, o que vai causar o escoamento? O escoamento vai ser causado, vai ser governado, melhor dizendo, né? Ele vai ser impulsionado pela ação da gravidade. Se não existisse a ação da gravidade, não existisse a força gravitacional, nós não teríamos o escoamento, né? Por quê? Nós não teríamos aquele potencial, né? O potencial hídrico, né? O potencial, a energia potencial não existiria, né? Então, a água não escoaria na bacia hidrográfica. O escoamento, de uma forma geral, ele é caracterizado quantitativamente por variáveis como a velocidade, a vazão ou lâmina equivalente, né? Então, nós temos duas variáveis que vão governar o escoamento. É a velocidade de escoamento e a vazão, né? A vazão com que está acontecendo aquele escoamento ali. Então, uma coisa é velocidade, né? Outra coisa é vazão, né? Nós já falamos sobre isso, como determinar velocidade e vazão, né? Nós já falamos sobre isso aí. Só relembrando rapidamente, né? A velocidade você pode determinar na prática, né? Por métodos mais simples e um método um pouquinho mais avançado, né? Vamos dizer assim, mais tecnológico. Eu posso, por exemplo, usar o chamado método do flutuador para determinação da velocidade da água, pensando num curso d'água, por exemplo, num rio, né? Um ribeirão, num rio. Eu posso usar o flutuador, eu jogo lá um isopor ou uma garrafa PET lá no curso d'água, ela vai deslocar, aí eu vou cronometrar quanto tempo vai demorar para aquele isopor ou aquela garrafa PET, quanto tempo ela vai demorar para percorrer uma distância conhecida, por exemplo, 100 metros. Quanto tempo vai demorar para percorrer 100 metros? Aí, se eu sei quanto tempo demorou para percorrer 100 metros, e eu sei qual foi o tempo, a distância percorrida, no caso, 100 metros, né? Eu sei o que? A velocidade, que é deslocamento sobre tempo, não é isso? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu sei o ΔS, 100 metros, e eu sei o ΔT, o tempo que gastou para deslocar, eu sei a velocidade da água. Então, é uma forma de determinar a velocidade usando aí o flutuador. Uma garrafa PET, tampada, evidentemente, né? Uma peça de isopor, né? E aí você determina a velocidade. Agora, eu posso determinar também a velocidade através de um instrumento chamado de molinete. O molinete, ele tem uma hélice, né? Você coloca aquela hélice dentro da água, aquela hélice vai girar, né? Com a batida da água nessa hélice, ela vai girar, e aí, no display do molinete, marca lá a velocidade, dá diretamente, ele dá direto o valor da velocidade, tantos metros por segundo. É bem mais prático, né? Bem mais preciso, vamos dizer assim. São dois métodos que eles são utilizados com muita frequência para determinação de velocidade em cursos d'água. Eu estou falando de velocidade em cursos d'água, serviria também para o escoamento, tá? Poderia ser utilizado também para o escoamento, dependendo da magnitude desse escoamento. Se for um escoamento muito pequeno, né, sem grandes quantidades de água, fica difícil você medir a velocidade, né? Como que você vai colocar um flutuador em cima de um pequeno ponto de escoamento? Fica difícil. Mas eu posso, né, dependendo da quantidade de água que está escoando, né, e da lâmina, né, da altura de água que está escoando, eu posso fazer essa medição. E a vazão? A vazão, ou lâmina equivalente, a vazão é determinada também a partir da velocidade, né? Ela é determinada a partir daquela equação chamada equação da continuidade,
que fala que a vazão é área vezes velocidade, não é isso? Certo? Então, vazão Q, que a letra Q é maiúsculo, né? Q maiúsculo é igual a vezes V. Q maiúsculo é igual a A maiúsculo vezes V. Isso é chamada equação da continuidade. Q é a vazão, A é a área, né? A seção transversal, e V é a velocidade da água. Foi determinada lá com molinete ou então com flutuador. Então, para poder achar a vazão, eu preciso ter o quê? Eu preciso determinar a velocidade, né? Eu preciso determinar a velocidade. Numa estação de tratamento de água, por exemplo, isso é feito de uma forma diferente. Só para ilustrar um pouquinho para vocês, tá? Por exemplo, se você for na estação de tratamento de água da Copasa aqui em São João, ou em qualquer cidade aí, ou mesmo que não seja da Copasa, que seja do SAI, que seja do TAI, né? Departamento de Água e Esgoto, dependendo da cidade aí, eles têm lá um local chamado Calha Partial. Calha Partial, né? Essa Calha Partial, ela dá para você diretamente o valor da vazão, né? Então, com uma régua, né? Depois eu vou tentar ilustrar essa Calha Partial com fotos, né? Ou então com filme, né? Um filmezinho do YouTube também, para vocês saberem o que vem a ser essa vazão. O que vem a ser essa Calha Partial. Então, essa Calha Partial, por exemplo, você está captando água para poder tratar essa água para mandar para a cidade, essa Calha Partial vai medir diretamente para você. Então, é só você olhar na régua, você já vai saber qual é a vazão, tantos litros por segundo, você já vê direto. Não precisa fazer nada. Não precisa medir velocidade nem nada. Vai dar direto para você o valor da vazão, né? É um instrumento hidráulico. É um instrumento hidráulico, né? É uma peça hidráulica muito usada para medir vazão. Talvez a mais usada, né? É a Calha Partial. Tá certo? Então, você vê direto a vazão. Por quê? No caso da estação de tratamento de água, tudo que é feito na estação de tratamento de água, o tratamento, a dosagem de produtos químicos para poder tratar a água, né? Tudo que é feito dentro da estação de tratamento de água leva em conta a vazão de água que está chegando na estação. Então, eu preciso saber qual é esse quantitativo, qual é essa vazão que está chegando, né? Eu preciso conhecer. Então, essa água que está chegando, vamos dizer que está chegando 30 litros por segundo, né? Você vai lá na Calha Partial, lê lá 30, está marcando 30. O nível da água está no 30, então a vazão é 30 litros por segundo. Então, todos os cálculos que eu for fazer, são feitos baseados nessa vazão. Falando nisso, né, vou deixar registrado na aula, porque eu me esqueci, agora estou lembrando, né? Eu pedi um colega, né? Que eu trabalhei na Copasa e trabalhei em outra estação de tratamento de água há muito tempo atrás. Eu pedi para ele lá o material de cálculo, né? As equações, porque você tem que usar várias equações para medir, por exemplo, para você determinar quanto que você vai dosar de cloro, quanto que você vai dosar de flúor, como que vai ser feita a medição de turbidez, cor, e pH, e etc., né? E flúor, né? Etc. Eu pedi para ele isso aí e ele está me enrolando até hoje, né? Eu mandei o zap para ele já tem algum tempo. Como a gente não tem costume de se falar nem nada, ele mora longe, eu esqueci. Então, eu vou deixar registrado aqui, porque a hora que eu assistir essa aula de novo, eu tenho costume de assistir as aulas de novo, eu vou lembrar e vou cobrar dele, né? Para ver se ele manda para mim essa apostila, né? É uma apostila que tem tudo isso aí, essas equações todinhas aí de cálculo, né? Para determinação de vazão de produtos químicos para dosar na água de tratamento para a cidade. Bom, isso foi uma ilustração, né, que eu fiz sobre velocidade e sobre vazão. Bom, a estimativa do escoamento, né, é feita por equações de conservação de massa, energia e quantidade de movimento. Então, para poder estimar escoamento, existem equações, tá, gente? Se a gente quiser complicar a hidrologia, a gente pode complicar e muito, né? Ela pode se tornar basicamente uma disciplina quase que matemática e física, né? Muitas equações matemáticas podem ser utilizadas dentro da hidrologia.
Por isso que eu falei lá nas primeiras aulas, acho que foi na primeira aula que eu falei isso, é sobre bibliografia, né? Tem um livro do Tucci, eu lembro de ter falado isso, tem um livro do Tucci que chama Hidrologia, Princípios e Aplicações, me parece? Uma coisa assim. É um livro do Tucci, um livro que tem quase mil páginas. Ele aborda a hidrologia com foco extremamente matemático, né? Então tem lá muitas equações com derivação, com integral, e etc. Então complica muito, né? Complica demais. Então, por exemplo, para a gente que, no caso da graduação, que nunca viu hidrologia, se você entrar com um enfoque nesse aspecto aí, a coisa complica muito. Então, por isso que eu não abordo a hidrologia dessa forma, né? Eu não abordo a hidrologia matematicamente. Até porque ele entra com toda a vontade na parte de derivação integral, e aí a coisa fica difícil, né? Fica complicado. Mas então, eu posso, né, abordar o escoamento, eu posso estimar o escoamento através de equações, né? Existem várias equações aí. Quem quiser, eu acho que na biblioteca, quando voltar presencial, quem quiser olhar na biblioteca, ela tem o livro do Tucci lá. Vocês vão olhar, né? Vocês vão ver como que esse livro aborda a hidrologia, né? Bom, nós temos, então, na sequência, as fases do ciclo de escoamento. Então, o escoamento, ele é um ciclo, né? O escoamento é um ciclo. Então, a primeira fase do escoamento é o período de estiagem, a primeira fase, né? Período de estiagem, vegetação e solo com pouca umidade. Então, nessa primeira fase, o solo e a vegetação estão secos, né? Estão com pouca umidade. Tá? É a primeira fase. O início, aí eu vou ter o início da precipitação, né? O início da precipitação. Boa parte da água é interceptada pela vegetação e a chuva que chega ao chão é infiltrada no solo. Dá até um quebra-língua isso aqui, né? Chuva que chega ao chão, né? É interessante falar assim. Então, boa parte da água é interceptada pela vegetação e a chuva que chega ao chão é infiltrada no solo. Tá? Nós vamos ter, então, a atuação da vegetação, né? A vegetação interceptando, né? Interceptação da precipitação. E a vegetação, parte de água que fica retida é evaporada. Então, a parte da água que vai ficar na vegetação vai evaporar para a atmosfera. Tá? Então, essa é a primeira fase. É o início da chuva. Primeira fase. Segunda fase. Precipitação continua. Precipitação continua. Então, continuidade da precipitação, né? A capacidade de retenção da vegetação é esgotada e a água cai sobre o solo. Então, se continua chovendo, a retenção da vegetação, né, a retenção de água pela vegetação, ela é esgotada. Por quê? Chega num ponto que a vegetação não consegue reter mais água, né? Ela não consegue reter mais a água vai escoar, né? A água vai cair sobre o solo, primeiramente, para depois escoar, né? Isso se a chuva continua, se a precipitação continua. E também, né, a capacidade de infiltração, uma parte da água infiltra no solo e depois do solo saturado, inicia o processo de escoamento superficial. Tá? Então, eu posso ter exatamente isso. Uma parte da água infiltra no solo, tá certo? Parte da água vai infiltrar, e depois que o solo se satura, né, os poros ficam todos cheios de água, inicia esse escoamento superficial. Aí eu vou ter água infiltrada no solo. Então, a água infiltrada no solo, depois que a água infiltra no solo, ela começa a percolar na direção dos aquíferos subterrâneos. Então, ela começa a se deslocar nesse sentido aí, dos aquíferos, né? Seja um aquífero artesiano ou aquífero freático. A água vai infiltrar e vai percolar para os aquíferos. Então, aí estamos na segunda fase, tá? Continua chovendo. Terceira fase. Na terceira fase, a precipitação cessa, né? A precipitação acaba.
Então, o escoamento superficial diminui, certo? Porque a precipitação acabou. Então, o escoamento superficial diminui, podendo chegar a cessar, podendo terminar, né? A evaporação e a infiltração continuam a retirar água da vegetação e das poças na superfície do solo. Então, quando a precipitação acaba, o escoamento superficial diminui, podendo terminar, podendo parar o escoamento superficial. Essa, então, é a terceira fase do escoamento. Então, nós temos 3 fases, né? A fase 1, que ainda não está chovendo. Né? Olha só, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Fase 1. Inicia-se a precipitação, melhor corrigindo o que eu falei, né? Inicia-se a precipitação na fase 1, né? Na fase 2, continua a precipitação, e na fase 3, cessa a precipitação. São as 3 fases da precipitação. Certo? Então, seguindo aqui, nós vamos ter os tipos de escoamento, né? Tipo de escoamento. Então, nós temos aí a nossa bacia hidrográfica, né? Famosa, né? Nós já falamos dela. A nossa bacia hidrográfica, a sua rede de drenagem, né? Os afluentes ou tributários, né? Nós vamos ter a rede de drenagem, né? Deixa eu ver, parece que alguém entrou na aula aqui. Deixa eu ver se precisa autorizar aqui, né? Não. Ou entrou ou saiu, não sei. Tem aqui Pablo, né? O Pablo entrou agora, né? Pablo, quando eu permitir aqui, né? Vamos permitir o Pablo entrar na aula aqui. Cadê? Será que travou, não? Bom. Permitir. Não quer ir. Bom, vamos seguir aqui, né? Travou aqui. Dá um ok para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo, né? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. Beleza. Oi? Tá dando, né, para ouvir? Beleza. Então, vamos seguir aqui, porque deu um probleminha aqui. Vamos seguindo, né? Vamos lá. Então, gente, o escoamento, né? Nós temos lá a rede de drenagem, temos a bacia hidrográfica, a seção de controle AA, né? Seção de controle AA, que é o exutório do rio, né? E aqui nós temos essa seção AA sendo mostrada aqui, ó, transversalmente. Então, você tá enxergando a seção AA de frente. Você está vendo de frente a seção, né? A seção é essa seção AA aqui em cima. Você está enxergando de frente essa seção, tá? Então, nós vamos ter a vazão, olha só a equaçãozinha pequenininha aqui, ó. Q é igual a QS mais QSS mais QB. Tá? Então, nós vamos ter a vazão, né? O escoamento superficial, né? Ou melhor dizendo, a vazão, né? A vazão de escoamento vai ser o quê? O que vai ser a vazão de escoamento? Vai ser a vazão, né? A vazão vai ser a vazão de escoamento superficial, QS, mais a vazão de escoamento subsuperficial, QSS, mais a vazão de escoamento de base ou escoamento subterrâneo. Então, quando eu somo os 3, eu vou ter a vazão total, né? A vazão total. Então, nós temos aqui em cima, ó, a vazão de escoamento superficial, né? QS. O escoamento superficial está acontecendo aqui em cima. No interior do solo também está acontecendo um escoamento. O escoamento subsuperficial, que é o QSS, e o escoamento subterrâneo ou de base, que é o QB. Né? Olha, dá uma olhada aqui, confere aqui. Todos os escoamentos, eles vão contribuir para o curso d'água, né?
o escoamento ele vai contribuir para a vazão do curso d'água. Então, a vazão que vai cair, essa vazão de o QS vai jogar água dentro do rio, o QSS, no final das contas, vai contribuir com a vazão do rio e o QB também vai contribuir com a vazão do rio. Bom, então, o escoamento superficial, né? O escoamento superficial, ele é de grande importância, pois ele vai definir o quê? Escoamento superficial. O volume escoado, né? O escoamento superficial ele vai determinar o volume que escoou e a vazão de enchente, ou a cheia máxima, né? Porque o escoamento superficial é o que me interessa para efeito de enchente, porque o escoamento subterrâneo e o escoamento subsuperficial, eles têm um delay, né? Eles têm um retardo muito maior na contribuição para uma enchente do que o escoamento superficial, né? Então, a água que está escoando subsuperficialmente ou subterraneamente, elas vão contribuir para o curso d'água, só que para enchente nem tanto. Por quê? Existe um delay, existe um retardo, uma diferença temporal entre o momento do escoamento e o momento que a água chega no rio, para causar as enchentes, as cheias, né? Mas o escoamento superficial, não. O escoamento superficial é ele que vai contribuir, né? Ele que vai ditar a vazão de enchente, a cheia máxima, né? Então, por isso que quando a gente fala de escoamento superficial, de escoamento, a gente pensa mais no escoamento superficial, né? Que é o que causa mais dano para a bacia hidrográfica no que diz respeito a cheias, que diz respeito a carreamento de solo, assoreamento, né? Transporte de sedimentos e transporte de nutrientes, tudo isso vai ser causado pelo escoamento superficial. E aí nós temos esse gráfico, né, muito famoso, né, muito importante, inclusive, que é o gráfico. Nós temos um hidrograma e um ietograma. Um hidrograma e um ietograma. O hidrograma, né? O hidrograma, né? Vai ser exatamente essa curva, né? E aqui o ietograma, né? Porque nós temos o seguinte. Olha só. A geração do escoamento pode ser pelo excesso de chuva ou pela chuva sobre um solo saturado. Então, nós temos o que aqui? Nós temos, né, nessas colunas, essas colunas aqui, essas colunas representam o quanto que choveu, né? A lâmina que choveu. Tá? Então, aqui, ó, no início nós tínhamos uma lâmina pequena de chuva, depois foi aumentando, aumentou, depois caiu. Tá? A chuva, a lâmina precipitada e em relação ao tempo. Né? E aqui nós temos a frequência, né? O F, em relação ao tempo, né? O F. Então, nós temos duas curvas. Ou seja, olha só. Aqui, né, na parte verde, que está riscado de verde aqui, ó, a precipitação, a lâmina precipitada era menor do que a capacidade de infiltração do solo. O que choveu estava abaixo do que poderia chover. Choveu pouco. O início estava com baixa precipitação. Então, o que vai acontecer? A água vai infiltrar na taxa da chuva, né? Quanto estiver chovendo é o quanto vai infiltrando, porque nós não temos escoamento ainda. Aqui, o escoamento ainda não existe. O escoamento é tudo que está para cima da curva aqui, ó. O que está para cima da curva é escoamento. O que está para baixo é infiltração. Então, aqui, em verde, está mostrando quanto que está infiltrando no início da chuva. Ele chama de abstração iniciais. Ou abstração inicial, né? Infiltra na taxa da chuva. Ou seja, se está chovendo 10 milímetros, está infiltrando 10 milímetros. Não está escoando nada. O escoamento é zero. Chega num ponto que
eu vou ter a infiltração na taxa potencial, ou seja, vai infiltrar exatamente o que poderia infiltrar. Nós temos lá a taxa de infiltração do solo, né, a chamada VIB do solo, e a precipitação acima da VIB. Então, se está chovendo acima da VIB do solo, eu vou ter escoamento, né? Exatamente o que está em azul aqui, ó, foi marcado em azul. Tá certo? Então, está aqui, excesso que se converte em lâmina do escoamento ou chuva efetiva. Ele chamou de PE. Então, o que está acima da curva aqui, ó, acima dessa curva, é escoamento, né? O que está acima da curva é escoamento. O que está abaixo aqui, ó, é infiltração, né? Como eu disse, no início vai infiltrar na taxa da chuva, depois vai infiltrar na taxa potencial, no máximo possível, né? Ou seja, a infiltração, eu vou ter uma taxa de infiltração igual à velocidade de infiltração de água do solo, e aí, além disso, uma quantidade a mais, uma adicional, que vai corresponder exatamente ao escoamento. Né? Quando eu somo o que infiltrou no início, mais o que infiltrou potencialmente, eu vou ter o volume infiltrado. Ou seja, o que está abaixo da curva é volume infiltrado. O que está acima da curva é volume escoado. Tá? Abaixo da curva, volume infiltrado. Acima da curva, volume escoado. O que vai causar problema para mim, então, vai ser o quê? Volume escoado, né? O que está acima da curva. Certo? Bom, aí vem o escoamento subsuperficial, né? O escoamento subsuperficial, ele é de grande importância para a umidade da zona radicular, o processo de percolação de água para o lençol. Tá? O primeiro, que é a umidade da zona radicular, está interligado com o processo de evapotranspiração, enquanto o segundo vai influir na recarga do lençol subterrâneo. Então, o escoamento subsuperficial, ele vai ter o quê? Parte dele vai contribuir para a zona radicular, a zona do sistema radicular, vai contribuir para as raízes, né? Absorção das raízes, porque a água está chegando próximo à profundidade efetiva do sistema radicular. E também, né, vai contribuir para o abastecimento dos lençóis, né? Os lençóis subterrâneos. A chamada recarga do lençol subterrâneo. Então, eu tenho aqui ó, o QSS, né? A setinha azul, o QSS, a linha de carga, né? A linha de carga aqui da vazão subsuperficial está aqui, ó. Essa linha pontilhada aqui, ó. Essa linha pontilhada é o nível de água na subsuperfície, vai chegando até encontrar aqui um curso d'água. Ela vai desabrochar exatamente aqui, né? Vai aflorar aqui, né? Que seria a palavra mais adequada. No nível de água dentro do rio, por exemplo, ou do ribeirão, né? Do curso d'água, de uma forma geral. Bom, o escoamento de base, ou subterrâneo, né? É de grande importância para o armazenamento subterrâneo, né? E a integração do aquífero com o rio. Integração do aquífero com o rio, né? Eu acho que a ilustração está mais adiante, depois eu vou, na hora que chegar no ponto, eu falo com você. O primeiro, né, no caso, o armazenamento subterrâneo, define o potencial do aquífero para possível exploração. E o segundo, que é a integração do aquífero com o rio, define se o rio é efêmero, intermitente ou perene, né? Então, o que vai acontecer? O escoamento subterrâneo, ele vai determinar exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, classificação do escoamento de base ou escoamento subterrâneo. Nós vamos ter o rio, um curso d'água efêmero, né? Então, nós vamos ter aqui a precipitação, o QS e o QSS. Tá? Precipitação, QS e QSS. E aí, o lençol está aqui embaixo. Tá? Deixa eu ver o outro aqui. Beleza.
Então, nesse caso aqui no rio efêmero, né? No rio efêmero, nós vamos ter o quê? A vazão subterrânea, ela não está aparecendo aqui, ó, né? A vazão o escoamento de base, né? O escoamento de base, que é o QB, não aparece aqui, ó. Então ele fala o seguinte: o escoamento é efêmero quando o nível do lençol freático sempre fica abaixo da calha do rio. Então, ó, o lençol freático é que vai abastecer os rios, na verdade, né? Quem vai abastecer os rios é o escoamento superficial, mas também as nascentes, né? O que é a nascente? A nascente nada mais é do que o afloramento do lençol freático, normalmente, né? Quando o lençol freático vai aflorando, né, os chamados olhos d'água, é exatamente um afloramento, né? Afloramento do lençol freático. Então, o escoamento é efêmero quando o nível do lençol freático, está aqui, ó, o lençol pontilhado em azul, quando esse nível do lençol aqui, ele fica sempre abaixo da calha do rio. Então, a calha do rio está aqui, ó, esse U aqui, ó, esse U é a calha do rio, né? O nível do lençol está sempre abaixo da calha, sempre, o tempo todo, abaixo do nível, abaixo da calha, né? Abaixo do nível da calha do rio. O escoamento só acontece após a precipitação e só há contribuição do escoamento superficial. Então, o que vai acontecer? Num rio desse, só vai ter água quando chove, né? Então, choveu, escoou a água cai no rio, a água do escoamento cai no rio, né? E aí, depois que acabou o escoamento, não tem mais água no rio, né? Então, o escoamento só acontece após a precipitação e só há a contribuição do escoamento superficial, tá? A única que vai contribuir com água num curso d'água desse é a vazão superficial. É o escoamento superficial. Exemplos. Os rios de regiões bastante secas, né? Nordeste brasileiro, por exemplo, com solos sem capacidade de armazenamento, solos rochosos, leitos impermeáveis. Então, isso é muito comum, você ter esse tipo de rio aí, de curso d'água, no Nordeste brasileiro, né? Fica a maior parte do tempo, a calha fica a maior parte do tempo sem água, o ano inteiro. Só vai ter água quando chover, né, e acontecer o escoamento superficial. É o chamado curso d'água efêmero, né? O intermitente. Intermitente é um pouco diferente, olha só. O escoamento intermitente ocorre logo após as chuvas. Porém, o nível do lençol freático pode variar, subindo ou descendo, podendo contribuir para o escoamento total na seção do rio. Então, a diferença que acontece aqui é o seguinte, que no efêmero, o nível do lençol freático está sempre, a palavra-chave é sempre, o nível do lençol freático está sempre abaixo da calha do rio, sempre. É intermitente, é o efêmero, né? É o efêmero. O intermitente, não. O intermitente, eu posso ter parte do ano o nível do lençol freático acima, né, da base acima da base do curso d'água. Acima, me fugiu o nome exato dessa parte aqui, ó. Me fugiu o nome, que agora tem um nome técnico aqui. Essa base, né, do U aqui, ó, ou seja, da calha do rio. Essa base aqui. Então, eu vou ter o quê? Na estiagem, o nível do lençol freático está aqui abaixo da calha. Na época da chuva, o nível do lençol freático sobe, né? E a vazão subterrânea, ou o escoamento subterrâneo, contribui aqui acima da base da calha, né? Então, é essa linha de cima aqui, ó. No período chuvoso, o nível vai estar aqui em cima. No período de estiagem, o nível vai estar aqui embaixo. Né? Exemplo também no rios da região Nordeste. Também tem esse tipo de rio aí, tá? Rio intermitente. Então, lá tem os rios aqui em cima, os rios efêmeros, né, onde o nível do lençol está sempre abaixo da calha, e os rios intermitentes, né? Os rios intermitentes. Intermitente
O que é intermitente? A palavra intermitente ela dá uma ideia de quê? De variação, né? Oscila. Oscila entre uma coisa e outra. É intermitência, né? É intermitência. Então, o que é essa oscilação? É a oscilação do nível do lençol, contribuindo para a calha e não contribuindo. Aí parte do ano está contribuindo, parte do ano não está contribuindo. Então, ele é intermitente. Dependendo da época do ano que você chegar lá, na época da chuva, por exemplo, você vai encontrar água no rio. Na época da seca, você não vai ter água no rio. Né? Bom, e aí vem os famosos os rios perenes, né? Os rios perenes são os rios que nós conhecemos, a maioria deles, né? Nós vamos ter aqui ficou faltando, ó, nessa setinha aqui, o QB, né? Vazão, o escoamento subterrâneo, QB, ou de base, né? Então, no rio perene, eu vou ter o quê? No ano inteiro, ou seja, durante todos os meses do ano, eu vou ter o quê? A água no rio. Eu vou encontrar água no rio. No período de estiagem, eu tenho água no rio, apesar que é uma quantidade menor, mas tem água, né? E na época da chuva, eu vou ter mais água ainda no rio. Certo? Então, se você observar o nível aqui do lençol freático, na época mais crítica, que é a época da estiagem, que está aqui, ó, na época da estiagem tem água no rio. Está aqui. Na época da chuva tem mais água ainda no rio. Está aqui em cima. Então ele fala assim, ó, o escoamento é dito perene. Perene o quê? Está sempre acontecendo, né? O escoamento é dito perene quando o nível do lençol freático fica sempre acima do leito do rio. Mesmo durante o período da estiagem. Exemplos, os grandes rios como Amazonas, Nilo, Danúbio, Reno e outros rios, Rio São Francisco, né? Rio Grande e outros rios mais aí. A maioria dos rios que a gente conhece aí, nas bacias hidrográficas brasileiras, são rios perenes, né? São rios perenes. Bom, alguma pergunta por enquanto? Não. Tá ok, então não tem pergunta nenhuma. Vamos seguir aí, né? Fatores que influenciam o escoamento, né? Fatores que influenciam. O que vai influenciar no escoamento dentro da bacia hidrográfica? Nós temos os fatores climáticos, que é claro, a precipitação, né? Se está chovendo muito, a tendência é que haja mais escoamento, né? Porque o solo vai ficando encharcado, vai ficando saturado, e aí você tem o escoamento superficial. Tem os fatores fisiográficos, que nós já falamos aqui, de alguns fatores fisiográficos, como área da bacia, forma da bacia, né? O solo, capacidade de filtração do solo, por exemplo, cobertura vegetal. Então, tem lá a cobertura do solo, melhor dizendo, né, que pode ser cobertura por vegetação e urbanização, a impermeabilização da bacia, como asfalto, né, calçamento, tudo isso pode impermeabilizar, né? É chamada urbanização. O relevo também vai influenciar no escoamento, devido à declividade, né? Então, mais declivoso, o escoamento é mais rápido, ele é mais danoso, né? Ele causa mais problemas. Umidade antecedente, ou seja, se o solo ele já estava úmido, né? Ou se ele estava mais seco, ou se ele estava mais úmido, em que momento que isso aconteceu. E obras de utilização e controle, como barragens e também irrigação, podem influenciar no escoamento. Se eu tenho uma bacia, né? Que tem muitas barragens, né? Muitos usuários de irrigação, isso vai influenciar também no escoamento, né? Vai influenciar. Bom, aí nós entramos para o hidrograma, né? O hidrograma, nós temos o seguinte. O hidrograma denomina-se hidrograma o gráfico que relaciona a vazão no tempo
Em geral, a vazão varia com o tempo. Então, nós temos aí o desenho, né, mostrando exatamente o que? A vazão, ou escoamento superficial, que é o QS, né? Aqui é a seção do rio, né? Aqui é a seção do rio, vamos dizer que seja o exutório, né? Então, nós temos a vazão, ou escoamento superficial, nós temos o escoamento subsuperficial, que é SS, e o escoamento de base, ou escoamento subterrâneo. A vazão do rio vai ser o quê? A soma das três vazões. Vazão superficial, o escoamento superficial, escoamento subsuperficial, mais escoamento subterrâneo. Somou tudo, dá a vazão do rio. O Q. A letra Q, né? O hidrograma, então, vai ser o quê? Um gráfico que vai mostrar o comportamento da vazão do rio em relação ao tempo, né? Como vai ser o comportamento da vazão no tempo? Isso aí é chamado de hidrograma. Hidrograma. Então, o hidrograma, olha lá, ó. O hidrograma, ele vem, né? É o gráfico de baixo, né? O gráfico de baixo, nós temos a vazão, né? A vazão vai ser o QS mais o QSS mais o QB, e nós vamos ter a vazão máxima, a vazão de pico. Nós vimos isso aí quando nós falamos sobre características fisiográficas da bacia. Nós falamos lá de alguns parâmetros, né? Alguns parâmetros que são utilizados para caracterizar a bacia. E nós vimos o quê? Que algumas bacias, esse pico aqui, ó, essa curva aqui, tem um pico muito pronunciado, muito intenso, muito forte, né? Então, esse pico aqui é um pico muito elevado, né? Muito elevado esse pico aqui. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse pico, como nós dissemos lá atrás, ele pode ser muito intenso ou pode ser mais atenuado, né? Esse pico aqui pode ser atenuado. Ao invés de subir e vir até aqui, ele vem, sobe, chega aqui, ele forma um platô, depois cai, né? Sobe, forma um platô e depois cai. Esse aqui que tem a vazão de pico muito alta, seria uma bacia mais arredondada, mais quadrada, né? E aquele que tem o platô é uma bacia mais alongada, que atenua a vazão. Então, como eu tenho aqui vazão em relação ao tempo, eu tenho o hidrograma da bacia, o hidrograma da cheia, né, que ele chama aqui. Hidrograma é a vazão do rio em relação ao tempo. Esse tempo aqui pode ser horas, pode ser mês, pode ser ano. Normalmente isso aqui é mês, né? Por exemplo, tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro aqui. A vazão, por exemplo, do rio. Qual que é a vazão média do rio em janeiro, em fevereiro, em março? Aí você traça, você vai ter essa curva aqui, né? Ou então, a vazão mesmo em horas, né? Aqui, se for o hidrograma pode ser dado em horas também. Posso ter o comportamento de uma chuva, por exemplo, que aconteceu. Dizer que a chuva aconteceu, ela durou 10 horas. Qual foi o comportamento da vazão ao longo das 10 horas? Ou ao longo das 24 horas daquele dia que choveu, né? Então, é chamado hidrograma da bacia. E aqui em cima nós temos o hietograma. Hietograma que pode ser escrito com H ou sem H, tá? O hietograma mostra a lâmina precipitada em relação ao tempo. Então, o gráfico está de cabeça para baixo. Ele é feito normalmente assim, tá? Eu tenho a curva aqui da frequência e aqui embaixo, né, é exatamente aquele mesmo desenho que eu mostrei para vocês, aquele gráfico que eu mostrei agora mesmo, que tem aqui embaixo, o que está abaixo, né, o que está aqui, no caso, como o gráfico está invertido, é o que está acima da curva é o que vai infiltrar, o que está o que está abaixo da curva aqui, no caso, né, como está invertido, é o que vai escoar, né? É o hietograma, então. O hietograma é I em relação a T, em relação ao tempo. I é a lâmina precipitada. T é o tempo de precipitação. No caso, então, o hietograma representa isso. I vezes T. I em relação a T. I o hidrograma representa Q em relação ao tempo. Q em relação a T.
Características do hidrograma. Características do hidrograma. Né? Então, nós temos o volume do escoamento. O volume do escoamento, né? Se eu tenho um gráfico de vazão em relação ao tempo, a área, o volume do escoamento é o volume que está abaixo da curva, né? A área sob o hidrograma, ou seja, debaixo do hidrograma, a curva, né? Ou seja, a área abaixo. Então, se eu voltar aqui, ó, voltar aqui, essa área abaixo aqui, ó, essa área abaixo representa o quê? Essa área abaixo vai representar exatamente o volume do escoamento, né? O volume do escoamento. A vazão de pico. A vazão de pico, vazão máxima observada no hidrograma. Então, é a vazão que está aqui, ó. Aí lá, ó, vazão de pico está aqui. Essa aqui é a máxima vazão. Foi observada durante o período de chuva, né? Ao longo do período do fenômeno que aconteceu, a chuva, né? Tempo de escoamento, duração do escoamento. Quanto tempo durou o escoamento? Quantas horas demorou? Quantas horas o escoamento demorou? Tá? Bom. Aqui, né, nós vamos ter alguns pontos, né? As características aqui, ó. Nós temos ele colocou o hietograma consociado com o hidrograma. Então, nós vamos ter o I, que é a intensidade da chuva, né? O F, que é a capacidade de infiltração, o GI, que é o centro de massa da chuva efetiva, o A, que é o início do escoamento, né? O A é o início do escoamento aqui. O B é o momento do pico do escoamento. Está aqui o pico do escoamento. O C é o final do escoamento rápido. Então, tem vários pontos aqui, né? Por exemplo, o TL, né, que é o tempo de retardo, ou seja, representa o tempo entre o máximo de chuva e o máximo de vazão, pico, né? O momento em que ocorreu maior precipitação em relação ao momento em que ocorreu maior escoamento, chamado tempo de retardo, ou lag time, né? Tempo de pico, né, o TP, está aqui, é exatamente o tempo. Quando começou a precipitação, então, começou o escoamento até o momento em que teve o máximo de escoamento. É o tempo de pico. O tempo de concentração, né? Onde é que está o tempo de concentração? Está aqui, ó. É o início, né? Representa, na verdade, o fim da precipitação e o fim, o final da vazão, do escoamento, né? Representa, então, o fim da precipitação e o fim do escoamento. O tempo que gastou, né, entre o fim do escoamento, o fim da chuva e o fim do escoamento. Exatamente, é o chamado tempo de concentração. Terminou a precipitação, eu disparo o cronômetro. Aí depois você tem lá, terminou o escoamento o escoamento voltou ao escoamento normal antes do que estava acontecendo antes da chuva. Travei o cronômetro. Esse tempo é chamado tempo de concentração. Isso tudo é feito matematicamente, né? E através de observações também. Tempo de ascensão, né? Que é o tempo que eu vou ter entre o início do escoamento e o pico, né? Tempo de base, tempo de descida, né? Já são menos falados, né? O que são falados mais são o tempo de pico, o tempo de concentração e o tempo de ascensão. Então, aí vem falando do tempo de retardo, tempo de pico, tempo de ascensão, tempo de base, tempo de concentração. Então, ó, o tempo de retardo, né? Tempo entre o centro de massa da chuva e do hidrograma. Depois vocês dão uma lidinha nisso, tá bom? Tempo de pico. Tempo entre o centro de massa da chuva e o pico do hidrograma.
Tempo de ascensão, tempo do início da chuva ao pico do hidrograma. Tempo de base, duração do escoamento superficial direto. Quando eu falo base, né, eu estou falando de escoamento, né? Estou falando de escoamento. Então, duração do escoamento superficial direto. E o tempo de concentração é o tempo necessário para a água precipitada no ponto mais distante da bacia deslocar-se até a seção principal. Tempo de concentração. Aí nós vamos para águas subterrâneas, né? Águas subterrâneas. Do ponto de vista hidrológico, a água encontrada na zona saturada do solo, chamada de aquífero, é dita subterrânea. Né? Então, a água que está na zona saturada do solo, a gente chama de água subterrânea. O aquífero é uma formação porosa, camada ou extrato de rocha, areia, né? Rocha ou areia, capaz de armazenar e transmitir água através dos poros. Nós vamos ter os aquíferos freáticos, aquíferos artesianos, né? A água, ela fica retida nos poros, né? A água vai ficar retida nos poros, vai encher os poros das rochas ou se for uma rocha porosa, né? Tem rochas porosas, né? Formações porosas. Ou então de solo, próprio solo, com os poros do solo, né? Vão ficar retidos, vai reter água, esses poros vão reter água. Então, essa água retida nos poros vai ser, né, ela pode contribuir depois para um abastecimento de água, sem problemas, né? Com os aquíferos subterrâneos. Então, os aquíferos têm propriedades ligadas ao armazenamento de água no solo, tais como porosidade, condutividade hidráulica e umidade. Né? Então, tem aquíferos que têm. Isso, inclusive, pode caracterizar o aquífero. Por exemplo, tem aquífero que consegue armazenar muita água e aquífero que armazena menos água. Né? Então, isso aí é uma característica de cada um dos aquíferos, né? Deixa eu ver se eu saí do foco da câmera aqui. Não, tá normal. Continuamos aí com o Eliseu, a Milene e a Antonielli aí online, né? Então, os aquíferos eles estão ligados, né? Tem essas propriedades ligadas aí, como porosidade, condutividade hidráulica e umidade. Bom, aqui ele já vai entrar com matemática, né? Nós não vamos falar disso, né? A lei de Darcy, né? A lei de Darcy, nós vamos só citar que ela rege o escoamento da água nos solos saturados e é representada pela seguinte equação. Velocidade da água através do meio poroso, né? Velocidade, V, é igual a menos K, que é a condutividade hidráulica saturada do solo, vezes DH, que é a carga piezométrica, ou seja, a carga, o peso da água, né? A camada de água sobre determinado ponto, é a carga piezométrica, né? Dividido por ΔX ou dx, que é a variação de comprimento na direção do fluxo. O ΔH, né? O ΔH é o vertical, é a distância horizontal, né? A distância horizontal. E o DH sobre dx é a perda de carga. Então, a lei de Darcy, ela fala sobre solos saturados, tá? Tem também alguns aspectos dentro da hidráulica que fala sobre solos não saturados. Aí já complica um pouquinho mais, né? Quando o solo está saturado, né, o estudo é mais fácil um pouco. A lei de Darcy, ela explica praticamente tudo, né, do solo saturado. Se você fala de solo não saturado, aí a coisa já fica um pouquinho mais complicadinha, né? Então, nós vamos ter o que aqui? Um delta, nós vamos ter um delta aqui, ó. Um ΔH e um ΔX. Porque existe aqui um desnível, existe um potencial aqui dentro, né? Existe um potencial porque a água que está aqui em cima, a água que está nesse ponto aqui, ó, onde a setinha do mouse está mostrando, deixa eu voltar para o F11. Desculpa. A água que está nesse ponto aqui onde o mouse está mostrando,
tem uma carga maior do que a água que está nesse ponto aqui, que o mouse está mostrando agora. Então, existe um ΔH, existe um desnível. Existe um desnível, né? E esse solo está saturado. Todos os poros estão ocupados por água. E existe um L aqui, ó, existe um comprimento, né? Uma distância que é percorrida pela água. Então, a lei de Darcy, ela rege exatamente isso. Ela fala que a velocidade da água está relacionada com isso aqui, com a condutividade hidráulica do solo saturado, né? A condutividade do solo, quando ele está saturado, que é diferente de quando o solo não está, evidentemente, vezes um ΔH, vezes sobre um ΔX, né? É a chamada lei de Darcy. Conceitos importantes. Condutividade hidráulica, K, medida da habilidade de um aquífero conduzir água através do meio poroso. Na areia, a velocidade do fluxo é maior, então K é maior. Na argila, a velocidade do fluxo é menor, então K é menor. Então, a condutividade hidráulica, né, K, ela é maior no solo arenoso. A condutividade hidráulica é maior no solo arenoso do que no solo argiloso. Não é isso? Então, a água que entra, por exemplo, no solo arenoso, ela vai se deslocar com muito mais rapidez, né, com muito mais velocidade do que num solo argiloso, que tem os microporos que vão dificultar o escoamento. Bom, transmissividade, né? Transmissividade corresponde à quantidade de água que pode ser transmitida horizontalmente por toda a espessura saturada do aquífero. Então tem a ver com quantidade, né? Quantidade de água pode ser transferida ou transmitida, né? Horizontalmente. Então a transmissividade é K vezes B, onde K é a condutividade hidráulica em metros por dia ou metros por segundo, e B é a espessura do aquífero confinado. Quantos centímetros tem o aquífero, né? Quantos centímetros ele tem de espessura? Se eu multiplicar a condutividade hidráulica pela espessura do aquífero, eu vou encontrar o quê? A transmissividade, o coeficiente de transmissividade, que é dado em metro quadrado por segundo. E aí nós temos o tipo de aquífero, né? Tipos de aquíferos. Tipos de aquífero. Nós temos aí os aquíferos não confinados, mais conhecido como freáticos, né? É um aquífero encerrado apenas por uma formação impermeável na parte de baixo, e a água no aquífero livre é também dita lençol freático. Então, o lençol freático, tipo de aquífero, nós temos o lençol freático, né? O aquífero freático, aquífero livre, e temos o confinado, também chamado, ou mais conhecido como artesiano, né? Então, o aquífero é artesiano ou confinado, ele é aquífero encerrado, ou seja, ele está preso, né, entre formações impermeáveis ou quase impermeáveis. Ele está sob pressão maior do que a pressão atmosférica. A água no aquífero confinado é também dita lençol artesiano. Nesse caso aqui, nós temos duas possibilidades no aquífero artesiano. Se a água estiver confinada, né, nós podemos ter o seguinte: nós podemos ter a pressão dentro do aquífero maior do que a pressão externa, né, ou a pressão dentro do aquífero igual à pressão do lado de fora. Se a pressão dentro estiver maior, eu vou ter o chamado, eles chamam de poço, é o poço artesiano mesmo, né? Porque tem o termo semi-artesiano e artesiano. O semi-artesiano é aquele que a água não jorra, né? A água não vai jorrar. Ou seja, a pressão dentro do aquífero, ela não é maior do que do lado de fora. No caso do aquífero artesiano, a pressão dentro do lençol, dentro do aquífero, é maior do que do lado de fora. Então, a água está com a pressão grande. Quando você perfura o lençol, a água vai jorrar, ela vai sair com pressão, né?
Então, nós temos essas duas situações. Pode acontecer, né? Então, assim, às vezes você vai perfurar um poço artesiano, a água não sai com pressão. Você tem que colocar uma bomba ali para puxar essa água, né? Então, a água vai ter o quê? Uma pressão menor, né? A pressão vai estar menor. Se a água, você perfura, a água sai jorrando, ela está jorrando, é o chamado lençol freático, o real lençol freático, né? Não é o semi-artesiano, né? Desculpa, gente, eu estou falando artesiano, freático, é artesiano, né? Se a água, vamos repetir aqui, né? Ficou confuso. Se a água jorra, eu tenho um aquífero artesiano. Se a água não jorra, eu tenho um aquífero semi-artesiano, que eles chamam, né? É um termo mais coloquial, semi-artesiano. Falou semi-artesiano porque a água não jorra, tá? Somente isso, a diferença. Aqui mostra, né? Ó. Nós vamos ter aqui o poço artesiano jorrante. Eu vim aqui perfurando o poço, perfurando. Eu encontrei o aquífero freático, continuo perfurando. Aí eu vou encontrar aqui uma camada de rocha ou de solo extremamente compactado, continuo perfurando. Aí quando eu encontro a água lá embaixo, ela vai jorrar. Ela sai aqui jorrando. Né? E aqui, no caso, o poço artesiano não jorrante é porque o nível a abertura do poço está acima da linha piezométrica, ou seja, da linha de pressão. A linha de pressão está abaixo do nível do poço. Então não jorra, a água não jorra, ela simplesmente aflora, né? A água simplesmente vai aflorar aqui. Tá? Então essa é a diferença, né? Esse desenho aqui ilustra bem a questão, né? E aí nós temos a hidráulica de poços, né? Poço é uma obra de engenharia regida por uma norma técnica destinada à captação de água do aquífero. Então aí tem as empresas, né, as empresas que fazem a perfuração de poço artesiano. É o que mais tem, né? Nós temos aí várias empresas, né? Aqui em São João tem, né? Guanhães tem, para todo lado aí você encontra empresa que perfura poço artesiano. E eles têm o seguinte, eles cobram por metro perfurado. Se você achar água, ou se você vai achar água ou não, você tem que pagar do mesmo jeito, né? Eu vou dizer que você perfurou o poço artesiano. Se você encontrou muito pouca água, você vai pagar, por exemplo, 10 mil reais. Se você perfurou o poço e achou muita água, você vai continuar pagando os 10 mil reais. Né? Então, a quantidade de água encontrada não tem nada a ver com o custo, né? O custo do poço para quem está perfurando, né? Quem está perfurando vai receber o dinheiro do mesmo jeito. Quem está pagando para perfurar que vai ficar, né, na situação de saber se vai ter muita água ou pouca água. A gente considera uma vazão razoável de um poço artesiano, uma vazão considerada razoável, em torno de 20 mil litros por hora, tá? Então, um poço artesiano com 20 metros cúbicos por hora tem uma vazão, vamos considerar, de boa, né? Uma boa vazão. Abaixo disso já é uma vazão baixa, né? E acima disso, excelente, né? Então, um número meio que mágico aí, 20 mil litros por hora, 20 metros cúbicos por hora, tá? Quando iniciamos o bombeamento de um poço, ocorre um rebaixamento do nível da água do aquífero, criando um gradiente hidráulico, uma diferença de pressão entre este local e suas vizinhanças. Certo? Este gradiente provoca o fluxo de água do aquífero para o poço, enquanto estiver sendo processado o bombeamento. Então, normalmente, se coloca a bomba sapo, né? A bomba sapo lá dentro da água, ela vai bombear essa água, a água vai saindo dos poros e vai sendo bombeada lá para o local de destino, né? E a água vai repondo os poros, a água vai se deslocando, ela vai se movimentando, né? Se o bombeamento parar, o nível de água retorna ao nível original. Então, eu paro de bombear, o nível da água volta para o original. Eu volto a bombear, eu tenho o nível de água mais abaixo. Então, eu tenho o nível estático e o dinâmico, né?
O nível estático e o nível dinâmico. O estático é o momento que você parou de bombear. É o nível estático. O nível do poço estático. O nível estático do poço, melhor dizendo. E o nível dinâmico é o nível do poço quando você está bombeando. Tá? Ele é mais baixo do que o nível estático, evidentemente, né? Então, acontece isso aqui, ó. O poço em bombeamento, né? Eu vou ter o nível freático, o cone de depressão, né? Forma tipo um cone, não é isso aqui, ó? Eu tenho aqui o nível da água, né? O nível do lençol, a água vai caindo aqui, está sendo sugada aqui, ó. Então o nível, se você conseguisse enxergar de perfil o solo, você encontraria esse perfil aqui, tá? E aí a água passando para o poço aqui. Então aí, né? Ô, Nós Claudio, encerramos. Sim. para encontrar o estático lá, o nível estático, tem algum tempo que eu tenho que ficar sem bombear o poço? Bem, isso varia muito, né? Isso varia muito em relação à vazão do curso, a vazão do aquífero, né? Então, se o aquífero tiver muita água, como eu falei, né? Se for um aquífero com mais de 20 mil litros por hora, por exemplo, que está proporcionando mais de 20 mil litros por hora, rapidamente, em poucas horas, você volta, né? Ao nível estático, o nível estático volta à normalidade. Se for um aquífero com pouca vazão, você vai demorar mais horas para poder chegar nesse nível estático, né? Então, vai demorar para recuperar, né, esse nível aí. Então, depende muito do tamanho, né, da quantidade de água disponível que tem nesse aquífero, em cada um dos aquíferos aí. Certo? Beleza, Claudiano, obrigada, entendi. Tudo Então, depende. vai depender, né? Bom, gente, então, são 16h11, nós vamos parando por aqui hoje, né? E na semana que vem, é segunda, né? Segunda-feira como que é? Segunda-feira é feriado, né? Dia 2, não é isso? Eu acho que é isso mesmo. Então, nós teremos aí, dia 2, não teremos a aula, né? Eu vou deixar para vocês algum material lá, referente à semana a 14ª semana, que seria, né? Deixa eu voltar aqui na página da disciplina. Deixa eu voltar na página da disciplina que eu vou ver qual semana que é. Vou voltar aqui, né? Eu vou deixar para vocês o outro arquivo. Esse arquivo aqui, ó, o arquivo vamos pôr aqui, 12ª semana, 13ª. Na 14ª semana, né? Nós vamos colocar o outro arquivo na 14ª semana, tá? Então, aí vocês vão dar uma olhadinha, né? E aí nós vamos abordar depois o que está faltando aqui, nós vamos abordar ainda dentro de escoamento, né? O assunto escoamento, tá certo? Então, apesar do dia 2 ser feriado, eu vou deixar alguma coisa para vocês lá. A hora que vocês tiverem tempo, vocês dão uma olhadinha lá, né? Que é o dia 2, né? Segunda-feira. Vocês dão uma olhadinha exatamente no conteúdo que vai ficar para vocês lá. Que é a semana do dia 2 ao dia... Vou ver aqui. Do dia 2 ao dia 6, né? Dia 2 do 11 a 6 do 11. Aí vocês vão dar uma olhadinha lá, por gentileza, tá bom? Bom, fica aberto para perguntas aí, Eliseu, Milene, Pablo e Antonielli, né? Se não houver perguntas, né? Vamos aguardar primeiro, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Se não tiver, nós vamos parar a gravação e encerrar a aula. Oi? Pois não? Não, eu falei que tá tranquilo. É que passou um caminhão bem aqui na frente na hora, eu desliguei o microfone, mas eu disse que tá tranquilo. Ah, sim. Tá tranquilo, né? Tá Então, tudo tranquilo também, Claudio. Tranquilo. Beleza. Então, aqui, gente, o que você tem aqui, ó? Não tem nada avaliativo por enquanto, né? Aqui, a última atividade avaliativa que nós tivemos para vocês aqui foi da 11ª semana, que foi aquele envio dos exercícios de evaporação e evapotranspiração. O prazo encerrou dia 21. Então, essa semana 12ª, que foi semana passada, e a semana agora, essa semana 13ª, não tem atividade avaliativa. E aí, na próxima, me parece, não sei se na próxima ou na outra, tem outra atividade avaliativa, né?
Então, é só ficar de olho aí fiquem sempre de olho na página da disciplina, que vai estar sempre alguma coisa para vocês aí, tá? Fiquem de olho na página da disciplina. Bom, então nós vamos encerrando por aqui, né? E a internet deu uma travada aqui. Alô? Tá dando para escutar? Tchau, Cojanu. Obrigada. Tchau, gente. Nós vamos encerrando por aqui. Tchau, boa tarde. Até a próxima, gente. Então, vou parando a gravação. Boa tarde para todos aí. Tchau, Claudiano. Até logo. Vou encerrando a gravação aqui, dando boa tarde para todos, né? E voltamos na próxima oportunidade. Beleza, boa tarde, Claudiano. Falou, com Deus. Boa tarde. Tchau, com Deus.